O que é certo, o que é errado na hora de fazer dieta. Tudo bem, Thiago? Bem, Reginaldo. Seja muito bem-vindo, a gente já vai conversar bastante. Fique à vontade. Mas o seguinte, o que é certo, o que é errado na hora de fazer a sua dieta? Antes de tirarmos todas as dúvidas sobre o assunto, a nossa produção foi às ruas descobrir quais escolhas as pessoas fazem no dia a dia para tentar ter uma alimentação equilibrada. Vamos acompanhar. Olha, eu sempre cresci que a gente tem que comer coisas que fazem bem para a nossa saúde. O meu consumo diário é apenas baseado em frutas. Eu faço de tudo para ser mais saudável, mas a gente sempre acaba escapando, né? Olha, eu gosto de doce, mas de vez em quando eu como um brigadeiro. Eu sou muito formiga, então eu sempre preciso de um chocolatinho, um brigadeiro. Eu cheguei a pesar 101 quilos e eu não estava conseguindo mais me movimentar direito, eu não me sentia mais com a idade que eu tenho e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Já tentei até nutricionista, mas eu não consigo seguir um planejamento. Eu comecei a tomar mais água, então eu ando com meu camburãozinho de água agora. Comecei a comer mais frutas ao invés de só sorvete, bolo, doces e comecei a tomar café da manhã, que eu não tomava, e aí comia muito mais durante o dia. Olha, eu gosto de comer de manhã pão integral, mamão e um chá. Só coisas muito saudáveis, bifinho, salada, arroz, feijão. Eu mesmo faço minha alimentação, faço minha comida. Então acho que isso também faz diferença, de regular no tempero, de não usar tempero pronto. Tô tomando um chazinho, sem açúcar. Isso mesmo, gente, refrigerante faz muito mal, o chá é mais saudável, sucos naturais também. E é isso. Mulheres e meninas, bebam água. Simpática, aliás, todas, né? Todas. Agora eu achei curioso que a nossa produção teve cuidado que, assim, é dieta para ter uma alimentação equilibrada. Não estamos falando diretamente com peso, é uma dieta equilibrada, ou seja, uma dieta saudável, né, Thiago? Sim, que leva em consideração todos os grupos alimentares. Mas antes disso, E o seu paladar, né? Total. Antes disso, queria só parabenizar todas vocês, mulheres, pelo dia de ontem. Muito obrigada. Na verdade, são todos os dias, então é um prazer estar aqui novamente. E, Regina, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em nutrição, em alimentação saudável, a gente tem que pensar em cultura, em hábitos, em o que é acessível para encontrar. Orçamento, exatamente. Orçamento. Por exemplo, uma colega ali comentou, só come fruta. Frutas, sem dúvida nenhuma, são incríveis e devem fazer parte todo dia da nossa alimentação. Contudo, só fruta também não. Quer dizer, quando a gente tem a ausência de algum grupo, isso acaba sendo um problema no longo prazo. Então a gente vai detalhar esse assunto com o Thiago, um minutinho. Agora eu achei o máximo essa música. Quem tem criança pequena em casa sabe, é o que tem na sopa do Nenê, do Palavra Cantada. Se você não conhece, precisa conhecer. Quem tem filho, quem tem sobrinha, netinho, sabe. E essa música vai falando o que tem na sopa do neném e vai falando só Que coisas beleza. gostosas. Berinjela. Inclusive, Regina, uma curiosidade, a gente nasce comendo sopa e entende sopa como um prato saudável, certo? Certo. Uma curiosidade. Certo? Existe um mito muito grande, por exemplo, hoje na nutrição, que é o seguinte, não pode comer tomando líquido. Existem algumas condições, eu posso falar aqui sobre isso, mas, por exemplo, quando eu me pergunto sobre isso, eu falo assim, olha, mas você não toma sopa? Sopa tem muita água e sólido. Então isso é um mito, né? A gente cresce e entende que sopa é um bom alimento, como na música, e é um mito não poder tomar nada enquanto come, muito embora algumas condições, como eu disse, a gente deva evitar essa combinação. Já que você falou de mito, então vamos lá. Porque tem muitos mitos, né, sobre dieta. Inclusive, a gente viu um VTzinho da tia, coitadinha, fazendo um jejum de 24 horas, estava desmaiando no sofá. Isso não pode ser saudável, né, Thiago? Veja, existem protocolos de jejum, tá? Mas
as pessoas que têm benefício com isso são muito específicas e qual que é o grande ponto aqui, a mensagem que eu quero passar? Todos os benefícios teóricos que o jejum promove, a gente consegue comendo. Então, quer dizer, tem pessoas que gostam de não comer. E a gente Pra consegue... essas, o jejum é legal. Tudo bem. Mas agora, desmaiar de fome? Então, então, pode ser existem formas de fazer isso e o grande detalhe é você saber o que comer antes, organizar a alimentação previamente e posteriormente ao jejum. Então, o jejum tem que ser prescrito e pensado junto com o nutricionista. Sim, existe, não vou falar aqui que não tem como, existe base teórica para isso. Mas... Agora, os prejuízos, vamos colocar assim, atrelados à prática de jejum, são superiores aos benefícios que ele traz. Então, é aí que entra, para que fazer de repente? Perfeito. Bom, a tia vai participar da nossa pauta, trazendo mitos e verdades. Pode, não pode, é saudável, não é? E a cada experiência da tia, o Thiago vem e explica. Vamos ver o que ela traz pra gente agora. Para começar um dia radiante e feliz, nada melhor que um café da manhã gostoso e saudável. Na sua mesa, prefira o que há de melhor. Prefira a margarina cremosa. Coisa feia, ele está comendo margarina. Turma, margarina faz muito mal. Bom mesmo é manteiga, e manteiga da tia. Eu trouxe esse potinho pequeno. Ô casal, coisa feia, comendo margarina. Turma, não, margarina faz mar. É tipo uma parafina, vocês têm que comer manteiga. Aproveitei e trouxe uma que eu mesma produzo. O pote é pequeno, mas acho que dá para vocês dois, né? Para com essa história de margarina. Saudável é manteiga. Não é, doutor? Muito que bom. Casal lindo. Muito que bom. Casal lindo, Léo e Giovana. Olha, fazer parte da nossa equipe. Ficou ótimo. Eita, equipe maravilhosa. Ficou ótimo. E olha só, uma polêmica legal para a gente também levar mais saúde para as mulheres que estão nos assistindo. Primeira coisa é o seguinte, a margarina ela é feita de uma mistura de óleos vegetais, leite e água. Não tem nada a ver com parafina, plástico e por aí vai. Inclusive, olha que bacana a história da margarina. No século XIX, na França, faltou manteiga. Lá come-se muita manteiga. Então, Napoleão Bonaparte sugeriu abrir um concurso público para cientistas resolverem o problema. Substituir a manteiga. Não tinha manteiga para todo mundo. E aí foi onde criou-se a margarina. A evolução aconteceu. Antigamente, séculos atrás, a margarina era um problema, porque tinha gordura trans, que é uma gordura que a gente sabe, você sabe aí, que promove um efeito deletério para a saúde do coração. E como a ciência também evolui, né, isso é um bom ponto, hoje algumas margarinas, então não são todas, que a gente encontra por aí, não tem mais, por exemplo, essa gordura trans e apresentam um perfil de gordura que a gente fala de gordura poliinsaturada. Que é boa. Que promove o benefício para o coração quando a gente compara com a manteiga, que tem saturado. Então, em alguns casos, a margarina é mais indicada do que a manteiga. Perfeitamente. Quando? Veja bem, se eu tenho, por exemplo, uma idosa, uma pessoa que apresenta risco cardiovascular, colesterol elevação de colesterol alto ou ruim, que é o LDL, triglicérides, opa, faz sentido trocar. Ou ainda uma pessoa que não apresenta hoje risco cardiovascular, mas que tem na sua alimentação um consumo muito rico de gordura saturada. Economiza na manteiga e vai para margarina. Perfeitamente. Mas que margarina que eu escolho então? Porque então, não são todas, ou são não todas? são todas. O consumidor tem que estar atento aos rótulos, é simples de entender, de ler isso e verificar. Geralmente essas marcas que são diferentes já colocam bem na frente. Não contém gordura trans. É muito fácil. E a gente pode acreditar? Sim, com certeza. Toda essa legislação da Anvisa, inclusive, nos assegura para isso. Então, para quem tem problemas cardiovasculares, problemas com colesterol e tal, ou tem uma alimentação rica em gordura, o melhor é margarina, escrito não contém gordura trans. Exatamente. Inclusive para cozinhar. Aí que entra um outro detalhe, olha só que bacana. Para a gente cozinhar, Regina, a gente pode usar a margarina. A manteiga, ela sai na frente pelo sabor, pelas propriedades que a gente chama de organolépticas. Agora, qual que é o melhor óleo para utilizar, por exemplo? É o azeite. A gente sabe também pela ciência hoje que o azeite de oliva extra virgem, ele pode ser sim aquecido e também frito. O grande detalhe de fritar o azeite é que você de casa que cozinha sabe, gasta-se mais. Não, mas eu penso num bolo.
Ah, sim, aí num bolo, de repente, depende... Margarina, Pode usar margarina. sem gordura trans. Perfeitamente. Vamos, eu tô amando Aí. esses quadrinhos. Vamos ver o próximo. Já sei, deve ter saído ontem. Ô Gi, saiu ontem à noite e se passou, né? Sim. Ah, mas carba, menina, carba que eu tenho a solução, quer ver? Tcharam! Suco Denox. Esse aqui é ótimo, viu? Nossa, faz super bem. Ah, por acaso você tem um limãozinho aí? Ah, eu sempre trago metade comigo. Não acredito, olha! O que é a televisão, né, turma? Falsidade, na verdade. Traz com ela, imagina, nós já tínhamos combinado. Toma seu suquinho, que esse vai limpar, olha, tudo. Toma direitinho, é pra tomar tudo. Suco Denox é bom, não é, doutor? E se não tiver o limãozinho da Gi? Olha só, quase tirei um limão aqui do meu Eu também bolso, sempre hein? tenho um limãozinho aqui comigo. Veja bem, aqui temos um suco, inclusive tá aparentemente lindo, refrescante. E para quem gosta, com certeza um aliado no dia a dia. Agora, O que vai no suco detox, além do limãozinho? antes disso, veja, o nome detox é o nome, porque quem faz isso no nosso corpo de graça todo dia, 24 horas por dia, é o nosso fígado, tá? Então o suco detox, ele geralmente contém, depende, né, da receita, mas água de coco, limão, gengibre, abacaxi, quer dizer, alimentos que são extremamente saudáveis. Mas o que dá o verde? O que dá o verde, geralmente bate-se com uma folha, com uma couve, com espinafre. Tem gente que põe também a selga, a espirulina, enfim, que é uma alga, né? Qual que é o grande detalhe? Trata-se sim ali de um drink, vamos falar assim, que tem bastante vitaminas e minerais. Agora, isso não vai promover, por exemplo, aquele efeito de, nossa, limpou meu corpo. Quem faz isso de limpar o corpo, na verdade, seria tomar água. Seria você comer bem ao longo do tempo. O que ocorre muitas vezes, eu quero que você pense comigo em casa. Se você, de repente, no almoço vai comer uma folha de alface, pingou um limão e você, de repente, toma um chá de gengibre, se você tem essa prática, dá na mesma. Então, não é falar que não funciona. Se você gosta de tomar o suco detox, tome. Sim. É um bom aliado. Agora, uma dica, não coe. Porque quando a gente coa o suco, a gente tira as fibras. E as fibras promovem efeitos anti-inflamatórios no nosso corpo. Então, para você ter um suco com maior qualidade nutricional, não coe, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, se você gosta, faça, só saiba que não é que vai limpar, mas é uma boa prática. Próxima situação. Então adquira já sua manteiga da tia, produção própria. Ai, ai! É verdade, o que foi, tia? Ai, Rogério, me deu uma cãibra. Cãibra onde? É que é da batata Mas da calma. perna. E agora? Ai, o que é bom pra cãibra? Banana. Banana? Quer uma banana? Vê se tem na minha bolsa, eu sempre Vamos ver saio se com uma tem banana. banana na bolsa, isso aqui, bom, Eu isso não aqui não é guarda-chuva, banana, meu né? guarda-chuva. Essa é a Frederica, minha Frederica, amiga. peraí, tia. Ai, Que é isso, ai, tia? para, ô Roberto, deixa ele aqui. Ai, Calma, a vamos cãibra. fuçar. Cadê a Esse banana? aqui, não é banana, esse aqui esse aqui é o ventilador. pra dar uma- É a banana, é as partes. Aqui. Ai, essa é a bonequinha. Esse aqui é o suco aí que eu tomo às vezes. Cadê a banana? Ah, achei a banana. Ai, pela mãe do guarda. Banana. Cãibra e banana. Cada vídeo melhor que o outro, hein? Concordo. Você sabe que até hoje, gente, a ciência não sabe ainda as causas ou a causa principal de cãibra. Olha só. A gente tem hipóteses que são mais plausíveis, que são mais consideradas e não tem nada a ver com potássio, que é um mineral que está na banana aqui. Até porque te convido a fazer um teste qualquer dia. Sai no calor, começa a caminhar ou a correr, e quando o suor escorre na boca ele está mais salgado. Nós perdemos muito mais água e sódio no suor do que potássio. Então, uma das hipóteses é falta de água e falta de sódio. Então, a gente tem que estar salgando a alimentação de uma forma normal. Equilibrada, até porque a contração muscular depende de sódio. A outra hipótese mais plausível para cãibras é o excesso de contrações. Pessoas, por exemplo, que treinam bastante, têm mais cãibra, tá? Então a gente vê por aí, eu mesmo cresci vendo e ouvindo, né? Ó, come banana que ajuda. Na verdade, é um senso comum
que não vai atrapalhar a grande parte das pessoas. Agora, numa condição de campeonato, isso pode ser um problema, porque a banana pode dar azia num atleta. Então, tomar cuidado, né, do ambiente que a pessoa está e de que maneira um alimento que é bom pode, na hora errada, trazer problema. Perfeito. Temos outras situações, um minutinho que eu já venho, porque eu vou falar com o artista, né? Dilema da tia. Tem mais, vamos lá. Oi, Verena. Fala, bem. Vou passar no mercado. Trago as coisas, né? Tá aí cuidando da neta, não tem mais tempo. Fala, bem. Tá bom, biscoito de polvilho. Que mais? Amaciante? Mas tá comendo amaciante? Ah, não, é pra... Tá bom. Que mais? Leite. Refrigerante. Morango. Não, mas tá pedindo muita coisa aí, Verena. Peraí. Laranja. Não, tá pedindo muita fruta, menina. Não pode. Tem muito açúcar nas frutas. Você tá com a diabetes atacada. Não pode. Fruta não, lógico que não. Tem muito açúcar. Tá bom, vou trocar. Tá, trago chocolate pra você. Ué, doutor, que fruta tem muita açúcar? Excelente, essa é uma dúvida super frequente também, né? E olha que interessante, as frutas têm frutose, que é o açúcar das frutas, como todo mundo sabe. Sim. Agora, olha que interessante, na natureza, as frutas têm a menor concentração de frutose da natureza. Ou seja, encontra-se muita água nas frutas. E pensando no diabético, tirar a fruta é um problemão, porque a gente vai perder as fibras. É fundamental que um diabético, é recomendado isso, tá? Mundialmente falando, que um diabético, claro, cada caso é um caso, mas consuma de 2 a 4 porções de frutas ao dia. Todas elas? Aí que tá, ocorre que algumas frutas como a banana, e essa aqui eu acho que é uma banana prata ou da terra aqui, tem mais carboidrato do que morango. Por exemplo, uma banana, Regina, gente, olha isso, uma banana equivale a uma caixa de morango em carboidrato. Então vai no morango. Vai no morango se você de repente não quer errar tanto sozinho. Mas isso não quer dizer que a banana é ruim. A gente tem uma variação importante de carboidratos, tá? Agora, pegando até um gancho, estavam comendo, acho que carne de porco com quirera ali, não foi? Foi. Vou responder lá para chegar aqui, olha que bacana. Uma carne mais gorda, a gente pode comer desde que combine os alimentos. Quirera, alecrim, azeite, gordura, vitaminas, minerais. Nutrição é isso. Então, nessa lista da tia, o que eu faria, por exemplo? Compraria as frutas, compraria um refrigerante zero, que é menos pior, é ruim, mas é menos pior do que o normal, certo? E pensaria em ajustar esse contexto, não tirar e colocar. Quando a gente pensa 8 ou 80, a gente está saindo da nutrição. Tá, esse é um ponto bem importante. Pensando em diabetes, quais são as frutas mais indicadas? Então, todas são indicadas. Ocorre que cada um vai ter uma demanda. Mas, por exemplo, frutas do dia a dia, maçã, banana nanica mesmo, prata, é que da terra tem mais carboidrato, então sozinho acho que pode errar mais. Tá. Morango, mexerica é incrível. Aquele cabelinho, a gente chama de albedo, é a fibra pura. Aqui no mamão, eu tenho um hábito, por exemplo, de comer mamão com casca. Com casca tudo, com a semente. Com a casca não, com a semente. Então tem muita fibra ali. Pera. Pera é incrível. O abacate, ele é molinho, né? Mas tem muita fibra também no abacate. Então melão, todas são tô pensando nas frutas da época. Melão. Melão é incrível, inclusive melão é baixíssimo em carboidrato quando a gente compara com banana, por exemplo. Abacaxi é bom. Abacaxi. O abacaxi tem uma enzima que se chama de bromelina, que ajuda muito na digestão de carnes. Tem muitas pessoas idosas, inclusive, que digerem pouco carne. E aí, quando a gente adiciona um abacaxi, uma laranja, uma mexerica após a refeição, aumenta a digestão. E olha que bacana, a vitamina C, que tem em todas as frutas basicamente, aumenta a absorção de ferro. Mulheres, por vezes, têm um fluxo menstrual mais alto ou ainda têm um baixo estoque de ferro. Não é só comer carne que absorve ferro, tem que associar com fruta, vitamina C. Perfeito. Próximo dilema. Ai, meu Deus do céu, pedi meu sanduíche com a batata, isso é carboidrato. Não pode comer carboidrato depois das 18. E o rapaz falou que me entregava 17h40. Quer ver? Ô, Caio! Tudo bem, lindo? Fala que você tem horas aí, faz favor? 18h01. Ai, obrigada. Ai, meu Deus do céu, 18h01, não vou mais poder comer porque tem carboidrato. E o carboidrato não se come depois das 18. Ai, oi, menino, vou te falar. Não. Chega atrasado? É que eu não posso comer depois das 18, é carboidrato.
Não, obrigada, pega pra você. Pode comer. Vai bem, vai embora. Tá magrinho mesmo. Ô, doutor, depois das 18 não pode mesmo comer carbo... Ai, que palavra difícil de falar também. Olha, o Nagata passou lá atrás. Aí. Regina, temos aqui 2 pães, certo? Vamos imaginar o seguinte, gente. Se esse pão aqui, um pão, tem 150 calorias. Agora é à tarde, 3 horas da tarde. Se eu comer esse pão às 20 horas, ele vai ter as mesmas calorias. 150 calorias. Por que eu trago isso aqui inicialmente falando? Porque o que engorda é comer mais, independentemente do horário. Agora, tenha uma verdade aí que a gente tem que só alinhar aqui, tá? Quando nós comemos pouco durante o dia, muito comum, acorda, cafezinho e sai para trabalhar, almoça na rua, qualquer coisa e não come nada chega do dia. à noite... Chega à noite com muita fome. Muita. Então o que acontece? Quando a gente come mais à noite do que de dia e a gente mantém esse padrão, isso é ruim, isso engorda. Porque o nosso corpo ele começa a ficar descompensado. E à noite, você muito bem sabe, a gente tem fatores de confusão importantes, como por exemplo, estou cansada, eu mereço. Trabalhei bastante, não comi nada, então tenho um saldo a mais. Tive um aborrecimento. Estou assistindo televisão, vou comer mais. A atenção não é no comer. Então, o que ocorre? Há fatores de confusão para o consumo noturno. E aí então, a pessoa... aspecto psicológico, Thiago. Total. Não dá para desvencilhar isso. E aí, qual que é o ponto? Eu sempre dou esse exemplo com como se fosse dinheiro. Se você economizou durante o dia, no ponto de vista de caloria, não quer dizer que você pode gastar mais de noite. Gastou. Comeu a mais. Consumiu. Aí a pessoa fala assim, é muito comum, mulheres inclusive. Thiago, mas eu não como muito, mas não sei por que eu não emagreço. Quando a gente começa a avaliar, a noite sobe demais em relação ao dia. E esse então, padrão... distribuir ao longo do dia, de maneira mais equilibrada. Agora, olha que bacana, não quer dizer que tem que ser 3 em 3 horas. Essa coisa engessada. A gente deve sim, quando possível, distribuir ao longo do dia. Lembrando, quem trabalha com motorista, piloto, quem faz trabalho noturno, a gente tem que adaptar toda a alimentação à noite. Não vale para eles. Garçom, perfeitamente. Então, cada caso é um caso, mas sem dúvida nenhuma, distribuir, de novo, sem ser 3 em 3, mas organizar o que se encaixa na sua rotina. E se você quer emagrecer e comer mais durante o dia, é o ideal. Então, não tem alimento proibido à noite? Não, o que a gente tem que pensar à noite, na verdade, é a qualidade, pessoal. Por exemplo, um pãozinho francês como esse aqui, incrível, feito diariamente, ele é bom. Ah, uma delícia. Muito melhor do que um pão, por exemplo, processado, cheio de gordura, recheado. E é melhor o integral do que esse que não é integral? Bacana. Nós temos N opções de pães integrais que são interessantes, tá? Agora, esse aqui não é ruim, o pão do dia a dia. O que ocorre é o que você vai pôr no pão. Esse é o grande detalhe. Tá. Tem perguntas do pessoal de casa, eu já venho. Opa, vamos lá. Ainda dá tempo. Mande lá no nosso Instagram perguntas para Thiago Barros, que é nutricionista. E aí a gente vai fazer a sua pergunta. Thiago, E elas vieram. As pessoas querem maravilha. saber. Vamos ver a primeira delas, que que o Thiago vai responder, da Letícia. A Letícia participa bastante aqui conosco, né, Lê? Obrigada. Boa tarde. Como deve ser a dieta para manutenção do peso e ganho de massa muscular? Letícia, obrigado pela pergunta. São coisas diferentes, mas veja só, quando a gente pensa em manter o peso, você deve comer o que você gasta. Então, basicamente, quando a gente pensa nesse consumo alimentar, você não deve excluir nenhum grupo, mas não comer a mais. Como você pode controlar isso no seu caso? Se pesando semanalmente, por exemplo. Pensando nisso, Regina, olha que bacana para você que está em casa, e esse é um grande mito também. Quando a gente pensa em manter o peso perdido, e aí pegando um gancho, ou manter o peso que você tem, cuidado com o excesso de gordura e não de carboidrato. Porque gorduras engordam mais do que os carboidratos. O carboidrato ele tem que virar gordura para engordar. A gordura em excesso já está pronta. E aí pega esse gancho para dizer o seguinte, quando a gente pensa em ganhar massa muscular, a gente tem que comer proteína, que são as carnes, ovos, leites, para quem é vegetariano, leguminosas, como feijão, por exemplo. Mas na dieta de ganho de massa muscular, o maior consumo são de carboidratos. Então, invista em arroz, feijão, fruta, pão. É importante que você tenha isso, para que seu peso ele aumente, até porque os carboidratam, eles puxam água. Joia. Próxima. Aneli. Pode haver 2 pedaços de proteína em uma refeição com o objetivo de emagrecimento? Com certeza. Isso até ajuda bastante. Tá vendo como tem mitos? A gente ouve essas regrinhas. E ó, nunca conheci uma Ranelli. Muito bom. Prazer, viu? E veja bem, a gente pode não só misturar, Regina, no emagrecimento 2 fontes de proteína, como 2 de carboidrato. O que interessa, basicamente, é você saber o quanto colocar. Por exemplo, carne moída e um ovo cozido. Não há problema. Ai, que gostoso. Dá Não pra fazer é? um bolovo. É um bolo clássico.
Por exemplo, pegando só um gancho, quando a gente coloca arroz branco, arroz normal cozido e batata inglesa cozida, a gente tem 2 carboidratos. Só que olha que bacana isso, a batata inglesa, ela tem metade do carboidrato do arroz. Então, o que nós sabemos, Olha a conta. 100 gramas de arroz dá mais ou menos 4 colheres de sopa rasas. Equivale em caloria, em termos de carboidrato, a 240 gramas de batata. São 8 colheres de batata. Então, quer dizer, combinar 2 carboidratos promove o que? Mais saciedade, bem como proteína. Agora, só um detalhe, cuidado em olhar a proteína só como proteína, porque proteínas também podem ter o quê? Gordura. Então, se eu olhei só para o ovo como proteína e comi muito ovo, eu posso estar engordando Por ou na conta da carne, gordura da porque gema. a gordura acaba passando e você não percebe. Muito bem. Mais uma. Alice, gostaria de saber se existe dieta para mulheres após os 60 anos. Bacana. O corpo da mulher tem alterações importantes, né, na menopausa, por exemplo, pós-menopausa. E um detalhe importante é um quadro que a gente chama de resistência anabólica. O que é isso? Anabolismo é ganhar. E a mulher começa a ter resistência ao ganho, então ela começa a ficar flácida, perde músculo, ganha gordura. Às vezes fica miudinha, tem umas que ficam Como se miudinhas. diz, encolhe, né? Então, o importante é isso, existem ajustes na alimentação que vão ajudar, mas não é um padrão de dieta específico. Tá. Mas a gente entender o que você come e ajustar. Por exemplo, um grupo super importante nesse cenário são os leites ou derivados do leite, iogurte, queijo. A manteiga sem gordura, a margarina sem gordura trans que você Se citou. encaixaria também. Por quê? Não no caso da margarina, mas nos derivados do leite, a gente encontra, por exemplo, uma proteína de mais fácil acesso. Porque às vezes mulheres de 60 anos digerem menos as carnes. Tá? E olha que bacana, para você não ficar flácida ou não aumentar a celulite, cuidado ao retirar o carboidrato nessa idade. Porque tirar carboidrato faz o nosso músculo, que parece uma bexiga, ficar mais frouxo. Isso promove o catabolismo proteico, tirar carboidrato. Então, E o que veja, é catabolismo proteico? o que é isso? E eu comentar agora. O catabolismo proteico é perder massa muscular. Quando a gente São as que tira, ficam bem miudinhas, tem um... Né? aí fala assim, Thiago, mas peraí, meu braço tá meio mole, o que eu faço agora? Vamos comer bem, carboidrato, proteína e treinar. E reduzir o consumo de gordura. Mais uma. Muito interessante a pergunta da Alice. Aparecida, o pão pode ser substituído pela tapioca? Parecida pode substituir, mas às vezes não vale a pena. Quando que não Quando vale? a gente pensa em emagrecimento. Um pão francês, como está aqui, tem mais ou menos 30 gramas de carboidrato. E a tapioca? Então, olha só. 2 colheres rasas de tapioca tem essa quantidade. Eu quero que você me comenta aí depois no Instagram. Você faz uma tapioca com 2 colheres rasas de sopa? Às vezes não. É no olho, é na mão, fica aquela coisa grossona. É alimento fantástico, mas às vezes tem 3, 4, 5 pães ali em carboidrato. Então, depende do objetivo da Aparecida. Para ganho de massa muscular, é incrível. Para emagrecimento, cuidado na quantidade. Maravilha. Eu vou dar... Acho que a gente tem mais perguntas? Tem mais uma, legal. Boa. Thelma, na dieta. Ixi, destilado a cerveja é melhor. Veja bem. Destilado de cerveja ou vinho. Já pego Opa, carona coisa na boa, pergunta hein? da Thelma. Olha só, a gente sabe hoje que não há consumo seguro de álcool, mas faz parte. Então veja bem, o melhor cenário é aquele que você bebe menos. Quando a gente compara uma dose de cerveja, uma long neck, por exemplo, com uma dose de destilado, as calorias são equivalentes. O que ocorre muitas vezes é que cerveja a gente toma, as pessoas tomam por mais tempo e mais volume, portanto, diferentemente do destilado. Agora, pensando em benefício, nenhum dos dois vai trazer benefício nutricional, é benefício social, né? De relaxamento e etc. Então, qual você toma menos ou qual você gosta mais, com quem que você toma e por que você toma. Pensando nisso, esse é o melhor caminho. Tanto para destilado, cerveja ou vinho? Com certeza. Olha que interessante, o vinho ele tem o resveratrol, que é um composto que traz... Oi? O vinho tinto. Tem mais no tinto. Mas olha que bacana, para a gente ter o benefício do resveratrol a partir do vinho, Regina, é mais de 3 litros de vinho. Mais de 3 litros? Geralmente. Resolveu. E aí pesa-se mais do que no etanol, que é uma toxina. Então, para ter os benefícios, é muito... Não dá nem pra uva. contar. Uva ou suco de uva integral. Exatamente. Certo? Falando sério agora, tá? Continue mandando as suas perguntas tanto pelo nosso Instagram, quanto para o Instagram do Thiago Barros, é Thiago com TH. Thiago Barros Nutri é o Instagram dele, @Thiago Barros Nutri. Mas as perguntas que chegarem no Instagram do @Gazeta Mulheres, você também dá uma olhadinha e responde. Pô, com certeza, vai ser um prazer. Pronto. Até breve, muito obrigada, Obrigado, viu? Regina. Saúde. Tchau, tchau. Daqui a pouco, sabe quem vai vir aqui conversar conosco?